Boa noite, nós estamos dando início a mais uma das nossas reuniões magnas do CEPET, de terça-feira. Nós temos 50 pessoas aí na sala e mais umas 20 pessoas nas nossas redes, no Facebook, no YouTube. E eu tenho o prazer hoje da gente também termos uma reunião na nossa reunião magna, um pouco diferente das nossas reuniões habituais do CEPET, ainda bem, abordando um assunto de extrema importância, né? Nós vamos reverberar um livro que foi recentemente publicado, esse livro, chamado de Intervenções Psicológicas na Intubação. É incrível que, embora a gente tente, de alguma forma, imaginar quando é que as unidades de terapia intensiva começaram, talvez elas tenham começado lá na Guerra da Crimeia, com a Florence Nightingale, na segunda metade do século XIX, com a ideia de colocar doentes separados, doentes mais graves, e dar uma atenção especial para eles. Mas as UTIs modernas começaram quando um anestesiologista chamado Ibsen, em Copenhague, em 1952, resolveu colocar um tubo orotraqueal na traqueia de adolescentes, de crianças que estavam num surto de poliomielite em Copenhague, em 1952. Então, fazer intubação orotraqueal, ela praticamente está no início das unidades de terapia intensiva modernas, hoje completando 70 anos de UTI. E eu não me lembro, na minha história, dos meus 40 anos de atividade profissional, da gente discutir os aspectos psicológicos dos pacientes que estavam intubados, que estavam sendo intubados, e de que isso pudesse, de alguma forma, necessitar de alguma intervenção nossa, de uma forma especial. E o que o doutor Alfredo e a doutora Jaqueline apresentaram nesse livro, eu acho que é de extrema relevância para a nossa formação, para a minha, para a de vocês, muitos de vocês que estão começando a se especializar em medicina intensiva. Eu acho que vai ser muito importante que o doutor Alfredo e a doutora Jaqueline vão apresentar aqui hoje e vão reverberar um pouco esse livro. Então, deixa eu apresentar primeiro o doutor Alfredo Simonetti. Ele é médico, psiquiatra, psicanalista, também psicólogo clínico e hospitalar. Ele é professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina São Camilo, em São Paulo. Professor convidado da PUC de São Paulo, em psicologia hospitalar, palestrante do programa Café Filosófico da TV Cultura, autor já de alguns livros em psicologia hospitalar, coordenador de um núcleo de estudo e pesquisa em psicologia hospitalar. E ele, com a doutora Jaqueline, organizaram esse livro. A doutora Jaqueline Barreto da Costa é psicóloga hospitalar do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, lá em Cascavel. Ela é mestre de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Maringá. E eles vão fazer uma apresentação inicial, um pouco, para poder mostrar como é que o livro surgiu, um pouco do conteúdo do livro. E o nosso João, o João Zanlorenzi, nosso residente, ele leu o livro e ele também vai fazer alguns comentários depois da apresentação do Dr. Alfredo e da doutora Jaqueline, e depois abrir para discussão desse assunto importante, que também coloca o paciente que está sendo intubado e a sua família, né, e qual é o papel que os psicólogos podem ter para nos ajudar a diminuir as aflições, os efeitos dessa intervenção dentro da UTI, e de que forma nós, médicos, também tenhamos um olhar mais atento daquilo que está acontecendo com o doente que está sendo intubado e dos familiares ao redor.
Muito bem. Obrigado, doutor Alfredo. Como é que vai? Tudo bem? Prazer. Boa noite, muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito, na verdade, animado com essa ideia de participar de uma reunião sobre terapia intensiva, né, com intensivistas, né? A gente tem falado muito sobre esse assunto, temos falado muito mais para psicólogos, então, para mim, é muito animador falar para médicos, né? E eu, então, pensei que eu podia abordar essa questão da intubação do ponto de vista dos médicos. O que eu vou mostrar para vocês é um estudo, uma pesquisa de natureza qualitativa, não é? Através de entrevistas e de um tratamento dos dados através de um método que a gente chama de análise de conteúdo. Eu sei que a tradição da pesquisa qualitativa em medicina é baixa, é pobre, mas é a mais adequada para abordar as questões psicológicas e comportamentais, né? Então, o que vocês vão ouvir na minha apresentação foi um efeito colateral imprevisto do nosso trabalho. A nossa proposta era entender o que acontecia com os pacientes intubados, né? Do ponto de vista, claro, comportamental, emocional, psicológico, é o nosso foco. E, para isso, nós usamos a técnica das entrevistas. Fomos entrevistar, né? Entrevistamos mais de uma centena de sobreviventes da intubação, pacientes que sobreviveram, mas a gente também queria a colaboração do olhar do pessoal da equipe. Quando o médico olhava, o que ele enxergava ali? O que ele achava que estava acontecendo emocionalmente com o paciente? Então, fomos entrevistar médicos para que eles falassem sobre os pacientes. E, ao final de uma das entrevistas, foi muito perturbador no começo o que aconteceu, mas gerou uma mudança do livro e ampliou a nossa pesquisa. Então, a gente terminou a entrevista, era um colega médico, falou assim, bom, então tá, você como médico viu isso, que o paciente tinha medo, que o paciente estava angustiado, que ele estava, né, que não era medo do processo, era medo da morte, e, enfim, descreveu o que acontecia. Aí a gente falou, tá bom, muito obrigado, terminou. Ele virou para mim e para Jaque, acho que, e falou algo assim, acabou? Ele falou assim, acabou. Ele falou assim, engraçado. E vocês não vão perguntar nada da angústia de quem intuba? Tchum! Aquilo, para mim, um psiquiatra, um psicólogo, para a Jaque, uma psicóloga, que temos todo o discurso da humanização, falei assim, caramba, olha aí, como que a gente não enxergou isso, né? Aí eu falei assim para ele, então tá, pergunto para você, como é que foi? E a partir daí o nosso livro cresceu, e a pesquisa, demos um passo atrás na pesquisa, fomos rever o nosso método e incluímos entrevistar equipe, físios, enfermeiros e médicos. Então, o que vou mostrar aqui para vocês é o que surgiu como um resultado. Então, para nós, a partir da análise das entrevistas, nós identificamos que poderemos, do ponto de vista comportamental e psicológico, nós temos a intubação em duas situações. Para o médico, estou falando, tá? Essa é uma apresentação agora especificamente para o médico, porque, do meu ponto de vista, equipe de saúde é uma categoria política e social, mas não é uma categoria psicológica. Não existe profissional de saúde, existe médico e enfermeiro. E físio, são psicologias bem diferentes. Aqui é a psicologia do médico, ou as questões do médico. Então, vejamos, tem uma situação que a gente chama estou chamando de ajustada, é aquela intubação que ocorre numa situação mais ou menos prevista, organizada, que ela se dá de acordo com o treinamento que vocês recebem, tem o seu estresse específico, né? A intubação nunca é uma coisa calma, mas predominam as questões técnicas. E a outra situação, que estamos chamando de situação complicada, é quando entra o fator amarelo. O fator amarelo são o estresse psicológico, que se soma às questões técnicas. Esse estresse psicológico pode estar presente no paciente ou no médico, né? Então, a situação ajustada, ela tem as seguintes questões. Bom, vou fazer isso rapidamente e até com um pouco de receio, porque vou entrar
na praia de vocês, nas questões técnicas, estou aqui apenas mencionando isso a título de exemplo, tá? Por favor. Então, como é uma intubação normal ou ajustada, digamos assim, né? Geralmente, paciente com rebaixamento, né, Glasgow 8 ou para baixo, né, pacientes chocados, pacientes com parada cardiorrespiratória, ou sejam pacientes, o que nos chama a atenção, inconscientes ou não contactuantes. Essas são as grandes indicações de intubação, não é isso? O paciente do trauma, o paciente na parada, ou o paciente, né, nos cuidados paliativos, ou seja, ele já não está contactuante. Bom, e aí quais são as grandes decisões? É preciso escolher que analgesia você vai fazer, né, o que você vai usar, né, fentanil, enfim, não vou entrar em detalhes técnicos, só quero mencionar que aqui são as questões. O que o médico vai escolher? Que analgesia ele vai usar, que bloqueador neuromuscular ele vai usar, né, e que, por exemplo, tomar cuidado com aquela, acho que isso é normal em qualquer intubação, né, por que você tem que ter 2 acessos? Porque se você perder um acesso e o paciente já tiver bloqueado, mas ele ficar consciente, é uma situação assustadora. Essa palavra está nos manuais, né? Vocês devem saber disso melhor que eu. Né? A assustadora situação na intubação de o paciente já está sob efeito do bloqueador, mas a sedação está falhando. Né? Mas essas são estresses normais, são questões aqui normais, né? O médico também precisa decidir sobre a posição do paciente. Imagino que o paciente obeso, vocês têm uma técnica diferente para posicionar, mas o lugar que o médico fica, então tudo isso já está treinado, tudo isso tem uma... Escolher que lâmina você vai usar, uma lâmina curva, uma lâmina reta, testar né, a luz, a lampadinha lá do laringoscópio, qual é o procedimento, você tem que fazer a laringoscopia, enxergar o alvo, as cordas vocais, atingir aquele alvo, passar o fio, tirar o fio guia, quer dizer, tudo isso é estressante, mas isso é o estresse que nós estamos chamando de ajustado, né? Eu procurei uma analogia, depois queria saber se vocês acham ela apropriada ou não, que fiquei imaginando que para um médico fazer a intubação, será que é parecido com bater um pênalti num jogo de futebol? Né? Faz parte do jogo, acontece toda hora, mas dá sempre um nervosinho, né? Dá um frio na barriga, ou não dá mais, ou depois de um tempo você já ficou tão experiente que você intuba como se batesse um lateral no futebol, e não como se fosse um pênalti. Né? Então, a impressão que eu tenho é que, apesar de ser um procedimento corriqueiro, ele é sempre um pouco estressante, né? Mas tudo isso faz parte da situação ajustada. Quero agora falar um pouquinho da situação complicada. Bem, aqui nós temos a direita, né? A esquerda não precisa olhar, tá? É só o resumo do que eu tinha falado, que vocês conhecem bastante bem. Mas o foco da minha conversa com os médicos foi essa situação de uma intubação numa situação complicada. Primeiro complicador, intubar um paciente consciente, Glasgow 15 ou em torno disso. O que surgiu da nossa pesquisa é que os médicos tinham um treinamento que não incluía isto, esta conversa, esse olho no olho, não é que não tinha um treinamento que não incluía, não tinha oportunidade, né? Eu penso que, intubar, mesmo na anestesia, que o paciente está acordado, já está meio sedado, mas a COVID parece que trouxe a situação de intubar alguém que você tem uma relação. Você está olhando no olho, que você cuidou vários dias, que está acordado, e você vai dizer para essa pessoa, olha, eu vou te intubar, ou a sua saturação caiu, a gente precisa intubar. Sabendo que o paciente da COVID sabe disso. Antigamente não sabia, ninguém sabia direito o que era intubação. Mas a COVID levou a intubação. Todo mundo sabia o que é parada cardiorrespiratória, que está nos filmes lá, a ressuscitação, né? Mas a intubação não estava nos filmes. E foi para dentro da casa das pessoas. Então, você olhar no olho de alguém e falar assim, olha, eu vou te intubar. Criou pelo menos é isso que a gente viu nas nossas entrevistas, uma angústia, um estresse na equipe médica. Né? Pela primeira vez na história da intubação, era comum intubar alguém com quem que estava consciente. Né?
porque mesmo o dispineico, essa dispneia ainda não estava provocando um rebaixamento do nível de consciência. Então, para nós, do que surgiu nesse estudo, esse seria o fator de estresse principal. O outro estresse importante era intubar com toda aquela parafernália do EPI, né? Com 2 luvas, com máscara, com face shield. Já é difícil olhar onde, né, iluminar e ver as cordas vocais, ainda mais naquela máscara, né? Máscara do médico, eu estou falando, né? Com aquele face shield. Isso criou um estresse adicional, né? Mas que era incontornável. Ninguém ia entubar sem esses equipamentos. Depois, tem também o medo de se contaminar, não é? Como a colega falou antes, Daniela, né, não lembro, não sei se era esse o nome que ela estava mencionando, que é uma doença que a gente não conhecia, né? Os médicos não conheciam essa doença, não sabíamos direito as vias de transmissão, como é que ia ser, né? E então era muito medo você entubar um paciente com esta patologia. Então, esse seria o terceiro estresse. E também, que aconteceu muito na Covid, era a sensação de despreparo técnico. Porque o que a Covid fez foi colocar na UTI, vocês devem saber isso melhor que eu, ou se não foi assim, me digam depois, né? Médicos que não tinham um preparo adequado, não eram intensivistas. O cara era infecto, trabalhava lá no consultório, não andava na enfermaria, de repente virou intensivista e começou a ter que entubar. Isso sem falar dos médicos que se formaram médicos na Covid, né? Eu dou aula lá na faculdade, tivemos discussões naquele começo. Vamos formar os pacientes que estão faltando um semestre, vamos dar por encerrado o curso e dar o CRM para eles, e já porque precisa. Na Itália isso foi feito, não é? Alunos do 5º ano se formaram com 5 anos de faculdade, né? Aqui no Brasil, que eu saiba, isso não houve, mas houve uma discussão se isso haveria. De qualquer maneira, nós tivemos, na prática, médicos intubando sem ter tido muito treinamento, né? O treinamento de intubar é difícil, né? Eu, na minha faculdade, quando eu estudei numa faculdade, que era numa região muito violenta em São Paulo. Então, eu tive a oportunidade, mas porque, assim, toda sexta e sábado era 3, 4 baleados trazido pela polícia. Então, até os residentes de cirurgia deixavam os internos praticarem a intubação de vez em quando, porque era tanto, né, no nosso estágio na anestesia, na cirurgia, que até, mas eu imagino que isso não é a prática nas outras escolas. Então, você tem médicos intubando com a sensação de que ele não sabe fazer aquilo direito, com o medo, né? E quando a gente tem a sensação que a gente não sabe fazer direito, tudo cansa, tudo é estressante. Pode olhar, quando você faz uma coisa tranquilo, sabe, achando que é o seu dever fazer aquilo e que você tem competência, o tempo não cansa tanto. Agora, quando você faz uma coisa achando, que sacanagem, isso era do outro, que quebrou a mão, eu vou ter que fazer, ou, será que eu sei fazer isso? Não sei. A gente cansa mais. Então, aqui estou descrevendo para vocês o que a gente chamou da situação de uma IoT complicada pela presença desse fator amarelo, que são os aspectos psicológicos no paciente e no médico. Estou aqui enfatizando dos médicos, mas quero terminar mencionando um do paciente, que o fato daquele paciente estar acordado e ser entubado gera um estresse que talvez os médicos da nossa pesquisa com que a gente entrevistou falaram de uma certa dificuldade de lidar com esse olho no olho, com esse dar notícia. Mas também fico pensando, mas por quê? A gente está acostumado a dar notícia. Seu exame aqui deu isso, a biópsia deu aquilo, ou, né? Será que não é a mesma coisa? Parece que não. Queria ouvir de vocês, qual é a diferença, né? De dizer para um paciente Covid que eu vou te entubar e de dizer para o paciente, olha, a sua biópsia aqui é um carcinoma, né? Não estamos acostumados a fazer isso, né? Mas parece que uma coisa que a gente não estava acostumado, a gente enquanto médico, era lidar com a recusa da intubação, né? Alguns pacientes falam assim, não vou ser entubado, doutor, não quero. E aí o médico, num primeiro momento, falou, como assim? Você precisa, você não vai dar, olha aqui sua saturação, 90, 87, olha como não vai dar, você vai piorar.
e porque aprendemos, né, ao longo da Covid, se não me engano, que se no começo fazíamos a intubação quando a saturação já estava muito comprometida, que era mais vantajoso para o paciente fazer antes de a saturação cair muito, que isso tinha um desfecho melhor, né? Bom, enfim, como esse estresse de lidar com um paciente consciente, que não está com diagnóstico de psicose ou depressão, recusando um procedimento que o médico entende que, para ele e para o médico, já é estressante a intubação, ainda mais agora o cara olha para ele e fala, não quero. Ou daquele que fala assim, olha, doutor, tudo bem, o senhor me intube, mas, doutor, me traga de volta, porque eu tenho uma filha de 4 anos. Eu não estou inventando essa história aconteceu. Né? E pega na mão do médico, então, doutor, vai, agora eu deixo o senhor, mas me traga de volta. Né? E eu sei, uma colega falou assim, sabe o que acontecia? Quando eu intubava um paciente no meu plantão, depois eu ficava uma semana sentado no plantão, mas todo dia que eu chegava no hospital, sabe o que eu ia fazer? Abria o computador para olhar se aquele paciente estava vivo, porque eu me sentia responsável pela decisão de intubá-lo. Bom, é isto. Eu quis, assim, num primeiro momento, descrever essa intubação que surgiu no nosso estudo, como uma intubação numa situação ajustada, que é tensa por natureza, a intubação seria sempre tensa, e essa intubação que a gente está chamando de complicada, na falta de uma palavra melhor, porque ela está acrescida desses fatores de um estresse psicológico presente tanto no paciente quanto no médico. E, para completar, quando a gente pensou será que seria possível fazer algo para diminuir esse estresse psicológico do médico, da intubação? Aí os nossos acompanhamentos das intervenções psicológicas cuidando da equipe, né, mostrou que, como vocês devem ter acompanhado, no Brasil se organizaram várias redes de atendimento para profissionais de saúde. Eram psicólogos, psicanalistas, querendo cuidar dos heróis, né? Aliás, também queria saber se vocês se sentiram heróis nessa história toda, né? Para cuidar dos nossos heróis, né? Assim, terapia grátis por telefone, né? Por vídeo, foi amplamente colocada à disposição dos médicos. Você sabe o índice de procura desses serviços? Quase zero. Os médicos não procuraram esse serviço. Então, eu fiz uma pesquisa, fui atrás dos coordenadores dessas equipes. Assim, o que aconteceu? Em nenhum deles houve uma grande procura dos médicos. Aí fui falar com alguns sobre isso. Então quer dizer que o médico não sofre, não tem estresse, todo esse papo aí é a mídia criando essa imagem do herói? E claro que não é, né? Tem o sofrimento. O que a gente descobriu é que nós, da psicologia, estávamos ofertando uma coisa que os médicos não queriam. Os médicos não estavam interessados em terapia individual marcada com horário no consultório. O que cuidou de toda essa angústia que apareceu aí não foram terapias, mas sim rodas de conversa entre iguais. E aqui, para reforçar a minha tese de que equipe de saúde é uma categoria profissional, mas não é uma categoria psicológica, os melhores resultados é quando as rodas de conversa, às vezes informal, meio no corredor, meio no cafezinho, foram feitas só por enfermeiros ou só por médicos. Quando você misturava, não rolava muito. Né? Bom, é isso. Acho que do capítulo do nosso livro que apresentou o estudo sobre o estresse do médico, acho que foram esses os pontos mais relevantes. Acho que eu e muitos de nós, se não todos, acho que nós nos identificamos com esses estresses, todos que foram elencados aí pelo Dr. Alfredo. Nós chegamos num determinado dia a termos 220. Essa turma que está aí chegou num determinado dia a atender 220 doentes internados em UTI com Covid. 400 doentes internados e 220 com Covid. Nós chegamos a atender 5.800 doentes com Covid
e mais ou menos 2.000 doentes morreram durante esses 2 anos por Covid, atendidos por esse pessoal que está aí. Então, o impacto psicológico certamente houve, e vamos dar a oportunidade de que o pessoal possa discutir isso daqui um pouco. Vamos dar sequência, então, às 3 apresentações. Doutora Jaquilene, tudo bem? Jaque, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e é uma satisfação tê-la aqui conosco, e fique à vontade para fazer a tua apresentação. Quero agradecer ao doutor Álvaro pela oportunidade, né? Eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês, né, esse conhecimento. Boa noite a todos. E aí eu vou falar um pouquinho, o professor Alfredo falou um pouco da angústia do médico, né? O nosso livro, ele é recheado de temas, né? Quando a gente pensou na possibilidade de escrever o livro, na verdade a gente queria escrever um pouco sobre o ambulatório pós-UTI, que é um ambulatório que a gente tem aqui, né? No Hospital Universitário, já desde 2009, e aí, quando a gente começou as conversas, né, era para a gente escrever um pouco sobre o ambulatório, sobre os dados que a gente tem desses pacientes do pós-UTI. E aí, com a questão aí do Covid, né, com a inserção da psicologia dentro, né, dessa cena da intubação, a gente foi tendo outros conhecimentos, né? A gente, enquanto psicólogo, foram, né, nos demandados muitas questões, né? E uma delas é a questão da intubação, e é a partir daí que a gente começa a pensar, né, no formato do livro, não só com os dados do ambulatório, que é o que a gente vinha trabalhando já há muito tempo, mas também falar, né, sobre a intervenção do psicólogo frente à cena da intubação, falar sobre o sofrimento da equipe, o sofrimento do médico, falar um pouco da morte, falar das videochamadas, falar um pouco da comunicação, né, de más notícias, falar um pouco da questão da família. Então, o livro, ele é permeado por todas essas questões, né, que a gente enfrentou aí durante a pandemia, né, todos nós, né, psicologia, medicina, fisioterapia, toda a equipe, né, que teve que aprender muito, né, com essa pandemia. Então, antes de falar um pouquinho das memórias, que a minha proposta hoje é essa, eu queria falar um pouquinho do ambulatório, para vocês entenderem o que é esse ambulatório, né? A partir desse contato aí com o paciente que a gente consegue fazer essas avaliações e esse acompanhamento, né, pós a alta da UTI. Então, aí a nossa equipe, eu acho que vocês vão reconhecer uma pessoa que está aí, que é o Dr. Péricles, né, que é um dos idealizadores do nosso ambulatório. Então, assim, o ambulatório ele teve início em 2009, então são 15 anos. Então, assim, é um ambulatório que a gente já vem trabalhando há bastante tempo, né? Durante esse período, a gente já avaliou mais de 1.000 pacientes, né, pós-UTI, né? A gente tem cerca de 150 pacientes por ano, a gente avalia, né? Então, assim, é uma equipe multiprofissional, né, formado por médicos, né, médicos que, né, trabalham na UTI, fisioterapia, nutrição, enfermagem, psicologia, serviço social, fono, né? Então, é uma equipe bem completa, né? Esse ambulatório também, ele é um ambulatório, ele é um projeto de extensão e pesquisa, então, vários alunos de várias áreas, né, acabam participando junto com a gente, então é um ambulatório também que tem o objetivo de formar, né, de formar essas equipes para que a gente possa pensar no acompanhamento do paciente pós-UTI, né, e entender da importância né, de acompanhar esse paciente depois da alta, né? Então, os pacientes eles são avaliados 3 meses, né, após a alta da unidade de terapia intensiva, né? A gente faz uma primeira avaliação, uma primeira e única avaliação, 3 meses depois da alta, e 6 meses depois a gente faz uma ligação, né, para o paciente,
e a gente faz uma nova avaliação a partir de um questionário que a gente validou, né, que compõe as questões de todas as áreas, para a gente fazer essa avaliação por telefone, né? Esse questionário ele está validado, ele está publicado, e aí a gente também tem esses dados de 6 meses. No período de 2020 a 2021, com o advento da Covid, né, a gente deu uma parada na avaliação dos pacientes da UTI geral, né, no nosso hospital. As UTIs Covid, elas ficaram separadas da UTI geral, né, e aí a gente começou a avaliar os pacientes Covid, né, a gente queria entender um pouco, né, para saber se era semelhante, né, as complicações, os desfechos, né, principalmente do ponto de vista psicológico, embora a gente, né, faz uma avaliação do estado geral clínico do paciente, né, e aí a gente começou a avaliar somente os pacientes COVID. Então, assim, o que a psicologia avalia, né? A gente avalia as memórias do paciente, né? O que o paciente se lembra desse período, né, da UTI. A gente avalia depressão e ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e qualidade de vida, né? Essas são as avaliações da psicologia. Eu trouxe só da psico porque a minha intenção é falar um pouco das complicações psicológicas, né, e da memória, mas assim, é feita uma avaliação geral do paciente, né, da físio, do médico, da nutrição, então eu vou abordar aqui mais as questões psicológicas. Então, esse é um instrumento, eu trouxe só esse instrumento, porque esse é o instrumento de avaliação de memória, né? É um instrumento que ele foi elaborado e ele foi validado. Eu que fiz a validação desse instrumento durante o meu mestrado, né? Foi uma das coisas que eu estudei. Então, ele também é um instrumento que está publicado. É um instrumento que ele faz uma avaliação das memórias, e aí tem 3 componentes que a gente avalia, né? Então, se o paciente se recorda do período, né, do tratamento, quando ele ainda está internado, se ele se recorda do ambiente da UTI, se ele se recorda das emoções, né, que ele sentiu, e se esse paciente teve memórias, né, ilusórias, que a gente chama, né, que são os pesadelos, as alucinações, né, quando o paciente está naquela condição de delírio, e aí é um dos componentes também que a gente avalia. Então, é um instrumento tipo checklist, que a gente vai perguntando para o paciente, né, do que ele se recorda, e vai anotando, e depois a gente faz essa classificação das lembranças que o paciente tem pós-UTI. Essa é a nossa equipe, então, assim, tem né, a enfermagem, o pessoal da físio fazendo espirometria, a psicologia, a medicina, só para vocês terem uma ideia mais ou menos como que a gente faz essas avaliações. Então, como eu falei, é um projeto de extensão que envolve, né, pesquisa, que envolve os alunos, né, que tem esse objetivo também dessa formação. Algumas publicações, né, para quem tem interesse na área, a gente tem várias publicações, dos dados, né, da avaliação, principalmente da psicologia, né, a gente tem as avaliações que a gente faz estudando as complicações psicológicas, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, das memórias, né, a gente tem outra publicação que fala um pouco da qualidade de vida do paciente pós-UTI, o instrumento que a gente validou por último, que é esse instrumento que a gente usa para fazer essa entrevista por telefone, né, também está publicado. E aí eu trouxe, só para mostrar para vocês, né, de uma forma mais resumida e mais sucinta, né, uma comparação dos pacientes que a gente avaliou, pacientes, né, de UTI geral. Aqui na nossa UTI, geralmente, os pacientes que internam são pacientes de trauma, né, pacientes graves que passam, em média, 14, 15 dias internados na UTI, ficam entubados, sedados, né? E pacientes COVID que a gente avaliou durante esse período de 2020 a 2021, tá? Então, se a gente for pensar em termos das complicações psicológicas, a diferença é muito pequena, né? Quando a gente começou a estudar os pacientes COVID, a gente ficou supondo, né, que esse paciente pudesse ter mais depressão, pudesse ter mais ansiedade, pudesse ter mais estresse pós-traumático, mas quando a gente faz a análise dos dados, a análise é muito parecida com os pacientes de uma UTI geral, né? E os dados também, eles não diferem muito da literatura, né? Os nossos dados são muito
parecidos, né, com aquilo que está sendo estudado mesmo fora do Brasil em UTIs, né, que são diferentes. Então, se a gente for pensar em termos, né, de depressão, pacientes que tiveram COVID, que passaram por toda, né, essa situação, né, da pandemia, né, desse estresse que o professor, né, traz em relação a essa questão da intubação. Então, as complicações psicológicas, elas não tiveram, né, grande diferença de pacientes de UTI geral. Em relação as memórias ilusórias, a gente tem um pouco, né, mais de pacientes que apresentam essas memórias, né? Quando a gente avalia o paciente, né, COVID, né, o que a gente percebeu é que há um aumento, né, dessas memórias quando comparado com as memórias de fatos reais, né, porque a gente avalia, né, se o paciente tem as lembranças e as recordações daquilo que de fato aconteceu na UTI, né, que é em relação ao tratamento, se ele lembra da intubação, dos outros pacientes, da visita da família, e se esse paciente tem essas memórias ilusórias. Então, o que a gente observou foi um pequeno aumento dos pacientes COVID com essas memórias ilusórias, tá? E aí, diante, né, desse dado, a gente ficou muito interessado em entender o que significa essas memórias para esse paciente. Porque quando o paciente chegava lá no ambulatório, né, 3 meses depois, o paciente ele vinha com muita necessidade de relatar essas memórias, né? Então, assim, o que ele lembrava, né, não era daquele momento da intubação, como o professor, né, falou, né? Por mais que ele tivesse aquele medo, aquela ansiedade, ele tivesse consciente, o que ele trouxe para a gente, né, foram essas vivências que ele teve durante o período, né, da intubação e durante o período do retorno à consciência, né, quando esse paciente está acordando, né. Então, as diferenças foram muito poucas, né. A gente constatou também que os pacientes COVID, a maioria que apresentaram complicações psicológicas, eram pacientes, né, que já tinham alguma alteração psiquiátrica prévia, né, que fazia uso de medicação. Então, provavelmente, esse aumento pode ser também por conta de uma condição já anterior que esse paciente já tinha, né, alguma complicação psicológica. E aí surge, né, a vontade e o desejo da gente poder pensar, né, nessas experiências aí do paciente. Tudo que a gente publicou durante esse período aí né, de ambulatório, de todos esses anos que a gente vem estudando, né, as complicações psicológicas e memórias do paciente, a gente fez publicações quantitativas. E aí, quando os pacientes começam a trazer essa experiência, né, do que ele viveu dentro da UTI, a gente começa a ter o interesse, né, de escrever algo que fosse mais qualitativo, né, que a gente pudesse entender mais de forma mais subjetiva o que é que esse paciente, né, qual que é essa experiência desse paciente, né? E aí é que a gente, né, começa a pensar o livro nesse formato, né? Entendendo que o paciente está nos trazendo é algo que era muito importante, né? A gente ainda tem pensado, né, em relação a essas experiências, né? E eu acho que o livro vem muito para, né, a gente conseguir entender, principalmente, essa vivência do paciente, o que é que significa um paciente no momento que está na UTI, né, vivenciar uma experiência dessa, o que é que essas experiências podem trazer em termos de complicações, tá? E aí é que a gente começa, né, a partir dessas experiências que os pacientes trazem, pensar, né, no formato, né, desse livro. E aí a gente traz, né, tanto a questão, né, a experiência do paciente, da equipe, da família, né, para que a gente possa abordar de uma forma mais subjetiva e mais qualitativa, tá? E aí eu trouxe um relato, né, de uma memória, né, de um paciente, né, o relato das memórias que ele trouxe, né, um paciente que ficou internado por Covid, um paciente de 63 anos, um paciente que ficou bastante grave, né, ele ficou mais de 2 meses internado, entubado, sedado, ele teve 2 intubações, né, ele foi estubado e teve que voltar para o tubo, então um paciente que ficou bastante tempo na UTI e muito grave, né. Então eu vou ler, né, só para vocês terem uma ideia do que os pacientes têm nos contado, né, no momento que o paciente
está entubado e no momento que o paciente sai da intubação, né? Então, ele conta, né, para a gente o seguinte: eu vejo que muitas das coisas que eu sonhei parece que tem a ver com a realidade do tempo que eu tive profundamente sedado. Depois de alguns meses, ainda tenho sequelas, uma dificuldade muito grande de caminhar, meu equilíbrio ficou afetado, minha percepção das coisas, como se eu ficasse mais lerdo para entender as coisas, para responder. A minha visão ficou ligeiramente turva. Em 3 meses eu perdi 20 quilos e meu cabelo, que era bem escuro, ficou praticamente grisalho. Minha memória recente foi bastante afetada. Eu estou bastante esquecido. Eu associo isso a esse período que eu tive passando esse flagelo. Se vocês perceberem, o paciente ele consegue trazer todas essas questões das complicações físicas que a gente conhece tanto, né? Isso está bem documentado já na literatura, né? As complicações físicas do paciente, né? Pacientes que ficam internados em terapia intensiva tem bastante redução do funcionamento das atividades de vida, né? Da vida diária. São pacientes que têm disfunções cognitivas, são pacientes que têm disfunção sexual, né? São pacientes que têm problemas com perda de peso, né? Então, as complicações físicas, elas já estão muito bem estabelecidas na literatura, né? E aí o paciente traz com muita clareza, né, todas essas complicações que ele teve pós, né, UTI. Eu quis só chamar atenção, né, para essas complicações físicas. E aí ele traz também, né, qual que é a experiência emocional que ele tem. E aí ele nos conta, foi uma experiência bem traumática, não consigo lembrar com precisão, porque a gente fica muito confuso. A vista fica embaçada, ficava difícil me manter acordado, ativo. Eu tive muitos pesadelos, eu sonhava que estava numa situação de guerra, como se eu tivesse contraído algum tipo de contaminação. O governo queria matar, tinha a intenção de eliminar essas pessoas contaminadas. Então eu ficava escondido, não podia sair desse lugar. Nesse lugar tinha uma mulher hostil que queria me colocar para fora de lá. Ela sempre estava com um saco tipo de lixo pegajoso e queria me colocar lá dentro. Mas lutava porque eu sabia, caso eu entrasse ali, não conseguia mais sair. Depois eles jogavam no mar. Era uma coisa muito horrível. Eu participava de gincanas, maratonas para sobreviver. Tinha que fazer muitas travessias. Isso desgastava meu físico e minha mente. Tentava pedir ajuda, mas não conseguia mexer as mãos e não conseguia falar. Vinha um grupo de enfermeiros fazer curativos e eu tentava falar para eles que aquela cirurgia era uma brincadeira, não era para ter sido feita. Vi pessoas recrutando outros para serem abduzidas e isso me causava muita angústia e aflições. Todos os pesadelos eram como se eu estivesse numa guerra, lutando para sobreviver. Senti muito medo de morrer por conta dessas vivências. A minha impressão hoje é que eu envelheci 10 anos em um curto espaço de tempo. Então, assim, as memórias que os pacientes trazem, elas são muito parecidas. A gente entrevistou vários pacientes, pacientes COVID, a gente entrevistou mais de 138 pacientes, né, que nos relatam esse tipo de memória. E aí a gente perguntava, né, para o paciente se essa memória ele estava vivendo durante o período da intubação, né, no momento que ele está intubado, ou se era depois que ele era estubado, naquele momento que o paciente está mais confuso, que o paciente está delirante, né? E aí, assim, os pacientes têm nos contado e a gente tem pensado que as memórias durante o período da intubação, né, são memórias que têm um conteúdo mais de sobrevivência, né? O paciente parece que passa por essas maratonas, o paciente fica nessa luta pela sobrevivência, né? E aí, quando ele sai do tubo, quando ele é estubado, geralmente o paciente fica muito confuso e alguns pacientes têm delírio, né? Ele começa a ter essas memórias que são mais de conteúdo persecutório, né? E aí há uma mistura, né, daquilo que ele vive dentro da UTI, daquilo que, né, que é real, junto, né, com essas experiências emocionais, né, e subjetivas que são próprias, né, de cada paciente, né? E aí surge o nosso interesse, né, de entender, porque quando a gente observa um paciente na UTI, que a gente vê o paciente que está, né, em delírio, eu acho que é importante a gente entender o que é que esse paciente está vivendo, né? Se esse paciente está vivendo toda essa descrição, né, que ele nos traz, essa experiência, a gente tem que entender que o paciente ele está num sofrimento emocional muito grande,
né? E o que é que a gente faz muitas vezes, né? Quando tem um paciente que está em delírio, que está agitado, que está confuso, que está querendo arrancar os tubos, que está querendo levantar, né? Muitas vezes o que é que a gente faz? A gente medica esse paciente, né? E aí eu acho que a gente precisa pensar também, né, nessas experiências, né? São experiências que são muito comuns, né? Os pacientes trazem no relato assim de muita angústia, né? A gente tem percebido que esse retorno no ambulatório para o paciente tem sido algo que valida um pouco dessa vivência dele. Tem pacientes que ficam se perguntando assim: será que de fato eu vivi mesmo isso? Né? Tinha um paciente que contava para a gente, né, que toda noite, quando ele ia dormir, ele via um ganso na UTI. Né? E aí aquele ganso parece que protegia ele, né? Porque ele ficava lá de olho quando a equipe queria fazer alguma coisa de ruim para ele. E aí no ambulatório, quando ele voltou, ele perguntava assim: "Você tem certeza que não tem nenhum ganso aqui por perto?" Né? E aí, né, a gente ficava, né, imaginando o quanto essa vivência é real para o paciente, o quanto causa sofrimento, né? A gente entende, né, que o paciente que fica dentro de uma UTI é um paciente que ele se depara com a própria morte, e olhar para a morte, né, é algo que é muito difícil para cada um de nós, né? E essas vivências, ela vem em decorrência também, né, desse olhar, né, talvez para a sua finitude, para a sua morte, para essa quase morte, para esse estado, né, que o paciente fica tão grave, né? Então, assim, essa é uma das coisas assim que a gente vem estudando, que a gente vem avaliando e que a gente precisa pensar, né, o que é possível fazer, que tipo de intervenção é necessária. Uma coisa é certa, né? A gente precisa entender que esse paciente saindo da UTI, ele precisa de um acompanhamento. Né? A gente tem acompanhado esses pacientes e a gente pensa, né, assim, o paciente, a gente fala tanto de custo efetivo, de custo-benefício, é um paciente que é caro, é um paciente, né, que custa caro, e aí a impressão que eu tenho, e aí eu estou falando mais do meu serviço, né, da experiência que eu tenho acompanhado, é que quando o paciente sai da UTI, o paciente é transferido, por exemplo, para a enfermaria, a gente perde toda essa história de quem que foi esse paciente, né? De tudo que ele viveu, de todas as complicações, né? A única coisa que parece que fica marcado desse paciente é que é um paciente contaminado, né? E que aí ele vai para a enfermaria, ele precisa ficar em isolamento, né? E aí toda essa história, todas essas complicações que esse paciente viveu acaba, né, se perdendo. E se a gente for pensar em termos de quando esse paciente recebe alta, né, o que é que acontece com esse paciente, né? Quem que vai acompanhar? De quem que é essa preocupação? Né? Será que deve ser do intensivista? Né? Os ambulatórios pós-UTI, no Brasil, pelo menos, eu acho que são poucas experiências, né, que tem, e a gente sabe que fora do Brasil tem alguns países, né, como Grã-Bretanha, que tem, né, vários ambulatórios que fazem esse acompanhamento e sabe dessa necessidade. Então, essa é uma questão que eu gostaria, né, de deixar para a gente pensar, né, de como, de quem que é quem deve ser essa preocupação, né, desse acompanhamento desse paciente. A gente tem acompanhado o paciente, né, há mais de 10, 15 anos, e a gente tem visto, né, que esse paciente tem complicações, sim, tanto físicas quanto emocionais, e que nenhum serviço está dando conta, né? Porque, assim, quando sai do hospital, né, se esse paciente vai para atenção básica, né, muitas vezes se perde toda essa história, né, e todas essas complicações que o paciente precisa, né, enfrentar, e muitas vezes enfrenta sem esse cuidado, né, porque não existe essa, né, essa integralidade desse cuidado, né? Saiu da UTI, então, né, o paciente fica, né, meio que perdido aí nessa questão aí do nosso sistema, né, que acaba não dando conta. Eu peguei essa foto da apresentação, né, do Dr. Álvaro aí no último congresso, né, só para a gente olhar para essa foto, porque é uma foto muito impactante, né? Eu acho que é uma foto do serviço aí de vocês, né? Quando o Dr. Álvaro apresentou, me chamou muita atenção, né, em pensar como que a gente mira aqui no paciente, né, com tanto equipamento,
né, tanta coisa a ser monitorada, né, como que a gente consegue ver o indivíduo dentro dessa, né, de toda essa tecnologia, né, de todo esse controle que precisa do corpo, do orgânico, porque, assim, a prioridade, né, é salvar a vida do paciente. Só que hoje, né, os cuidados dentro da terapia intensiva, ele vai muito mais além do que isso, né? Hoje, a ideia é a gente prestar um cuidado mais humanizado, um cuidado mais centrado no paciente, né? Um cuidado que a gente veja esse sujeito enquanto um sujeito que tem uma história, que tem, né, toda uma autobiografia, né, que tem preferências, né? Então, será que é possível mesmo a gente enxergar esse sujeito dentro, né, de toda essa tecnologia? Né? Essa foto eu acho que ela é muito impactante, né? Porque mesmo a gente que é profissional de saúde, que tem uma certa já, como é que eu posso dizer, esse ambiente assim não é tão diferente para a gente, né? Imagina para o paciente, para a família, né? Quando a gente entra num ambiente desse, se depara com toda essa parafernália aí de equipamentos, né? Então, assim, como resgatar esse sujeito, né, diante de tanta tecnologia e diante desse cuidado, né, que é necessário, mas que também a gente precisa olhar, né, para esse paciente e entender, né, não só, né, o que está se passando do ponto de vista, né, físico, mas também do ponto de vista emocional. E para finalizar, eu trouxe uma outra foto, né, que contrasta com aquela, né, e coloco que diante dessa urgência que rompe com tudo aquilo que faz sentido para o paciente, que descaracteriza, que desestabiliza, precisamos intervir para trazer o paciente para um lugar mais seguro. Então, mesmo dentro, né, de uma UTI, é possível a gente estabelecer essa conexão, é possível a gente pensar, sim, né, nesse paciente enquanto sujeito, né, e que a gente possa afinar o nosso cuidado para que a gente possa olhar, né, para o paciente, né, e não só para esse corpo, né, esse corpo que muitas vezes padece e que pensar na terapia intensiva hoje é pensar não só na sobrevivência do paciente, né, mas que esse paciente retorne, né, e tenha uma mínima qualidade de vida, né, que ele possa voltar, né, para a sua família, para o seu trabalho, para as suas coisas, né, e não seja só um sobrevivente. Jaquilene, muito obrigado. Ótima também a tua apresentação. Nos deixou assim cheio de ciúmes daquilo que você faz e fez, né? Apesar da gente ter aqui um serviço relativamente grande de terapia intensiva, a gente nunca conseguiu desenvolver um laboratório, um ambulatório para acompanhar esses doentes pós-alta da UTI. Essa é uma falha grave e essa tua participação, ela só mostra para nós de que a gente tem se preocupado com um tempo, que é aquele tempo em que o doente fica dentro da unidade de terapia intensiva sem perceber as consequências que a gente gera posteriormente para esse doente. Nós já chegamos, inclusive, a termos alguns de nós tentando que foram até Cascavel, tentando aprender com vocês um pouco da experiência de vocês, para a gente poder montar um ambulatório pós-alta aqui, mas nós não tivemos capacidade para poder fazer isso em nenhum local aqui. Então, a gente tem bastante para poder aprender com vocês e com o ambulatório de forma especial. João, eu queria que você fizesse a tua apresentação para a gente poder daí abrir para a discussão. A gente tem um tempo meio exíguo, mas vai dar para todo mundo apresentar e temos alguma discussão posteriormente. João? Então, eu vou ser rapidinho, são 5 slides só, porque, na verdade, é um desafio falar sobre esse tema, ainda mais na frente dos 2 autores do livro. Mas, como eu falei, a ideia é passar uma reflexão, que é um livro extremamente denso, né? O doutor Alfredo começou lá com a parte inicial do livro, a doutora Jaquilene acabou mostrando como é que termina o livro, né? Que, inclusive, é todo o caminho, mas tem todo o meio do livro que é bem importante. E eu queria só compartilhar um pouquinho das minhas impressões do livro e o que me fez refletir, tá?
Eu vou focar um pouco mais na parte médica, né? É um médico agora tentando falar do aspecto psicológico, que envolve não só a atenção, mas a assistência. E também em nome dos outros colegas também que acabaram sendo forjados aí na época do Covid, né? A gente começou a residência dessa maneira, então tem muita nossa experiência nisso também. Primeiro ponto é o dilema ético profissional que a gente se depara, né? Então o livro traz sobre isso, onde a gente tem aqueles princípios básicos que norteiam a medicina, né? Falando da não maleficência, beneficência, autonomia e justiça. Porém, eles ficam num equilíbrio muito tênue na hora que a gente vai discutir a intubação com o paciente COVID, né? A gente se preocupa com o tempo, a gente se preocupa em tentar intubar de uma maneira porque a gente sabe que é isso que vai causar o benefício para ele, mas a gente se depara muitas vezes com ele pedindo para não ser intubado, né? E aí, poxa, é a autonomia dele, né? E é onde que a gente fica nisso? Então, inevitavelmente, a gente acaba caindo numa angústia médica, né? Onde a gente quer tratar, a gente é formado ao longo dos 6 anos para tratar as doenças, né? Identificar e tratar. E a gente acaba não sendo possível, porque a gente esbarra nesses dilemas éticos que até então não eram tão comuns assim para a gente, né? Podiam acontecer de maneiras pontuais, mas não com 10, 14, 20 pacientes todos os dias e de maneira repetida, né? Por meses. E naqueles que a gente tem sucesso, né? Para chegar e executar o trabalho, né? Tratar, dar o cuidado, isso tem um custo, né? Que é a fadiga de compaixão, né? Que é um dos termos que o livro traz também, onde a gente acaba se doando, a gente se doa não só para o paciente ele que está na nossa frente, quem tem essa responsabilidade, né, de garantir para ele o melhor tratamento possível, o melhor cuidado possível, a melhor assistência possível, mas por familiares também, né, que exigiam na época, né, mais por telefone, que era a nossa realidade aqui, que às vezes era 40 minutos com família, no telefone, tendo que explicar a situação, né, e não tinha como a gente não se doar, isso causar, assim, um sofrimento para a gente, né, que leva a um estresse psicológico, que inicialmente, se a gente não soubesse trabalhar com ele, acabava levando a raiva, sentimentos de culpa, tristeza, frustração, arrependimento e até impotência, né, incapacidade, muitas vezes, e que isso iria, né, uma das nossas saídas, uma vez que a gente está mediante um estresse, é tentar ter uma resposta reativa, né, e que se manifesta de inúmeras maneiras, né, uma dessensibilização que a gente teria frente ao doente na nossa frente, às famílias, uma fratura na nossa integridade moral, né, porque a gente começa a se questionar qual é o nosso papel, o que nós estamos fazendo ali, se o que nós estamos fazendo é o certo, isso repercutindo com estresse, ansiedade, depressão. E aqui eu trouxe, né, eu tenho que trazer um pouquinho de evidência também, que eu acabei pesquisando só para dar um substrato porque eu estou discutindo, né, até porque é uma coisa super importante que o livro traz, é o estresse, né, que a gente está suscetível e que tem alguns estudos que mostram, né, onde esse estresse não bem manejado de nossa parte, ele acaba sofrendo algum resíduo, né, ele se mantém em algum grau. E isso tem um fator de crescendo, que é o nome dado, né, por Epstein, aqui nesse trabalho dele, que ele publicou, onde a gente vai acumulando. E isso vai tornando a nossa situação, né, e impactando de duas maneiras. Tanto para o paciente, onde a gente acaba despersonificando ele, né, a gente acaba discutindo, a gente acabou de discutir úlcera, né, a gente é uma caixa, né, esse lado está para cima agora, esse lado está para baixo, e assim vai. E a nossa interação com o paciente, né, a gente não pode deixar isso acontecer, mas estamos sujeitos a isso, uma vez que a gente não maneja isso de maneira correta. A nossa interação é o monitor, na verdade, né, não é mais o paciente, não é mais o José, não é mais a Ana. E para a gente isso vai causar, né, que é o que teve um boom, na verdade, de evidências, né, que é o burnout, né. E essa imagem eu acho bem sugestiva, né, que podemos até contaminar o meio ao redor, né. Mas vamos lá, como é que a gente lida com isso, né? Temos algumas maneiras, né, e aqui eu também vou me valer de algumas informações que o livro trouxe, né, que é identificar fatores críticos, né. O livro ele é bem pautado em né, que foi o estupim, né, foi o ponto inicial, que era a intubação desses pacientes. Mas aí, PCR não são situações de estresse, né, onde não só nós estamos nessa situação, mas temos uma equipe multi, né, temos técnicos de enfermagem, temos enfermeiros, temos psicólogos, temos fisioterapeutas, que muitas vezes, dependendo da situação, é pautado por um certo estresse, né, sem falar que temos evidências hoje que, assim, quanto mais distante, né, da decisão tomada, né, você sendo um efetuador, por exemplo, um técnico, onde a gente fala, troca, entra, vai, mais rápido, mais devagar, o impacto que ele sofre com essas manobras são muito mais relevantes, né? Isso gera um desgaste muito maior para ele do que para o restante da equipe, por exemplo. E uma vez que a gente identifica esses fatores críticos, né, é tentar caracterizar quais são os afetos que eles geram na gente, né? E aqui o livro ele traz o COP, né, que é o enfrentamento,
basicamente com 2 tipos, um enfrentamento que é motivado de uma maneira emocional, onde a gente tenta discutir e conversar com nossos pares sobre o que a gente pensa, o que a gente acha sobre isso, e também um racional, onde a gente tenta, na verdade, criar um mecanismo, né, de prever, se antever, de saber lidar, mas de maneira mais organizada, assim como fosse. Temos evidências hoje também do debriefing, né, que pós-procedimentos assim, onde gerem, né, passíveis de gerar fatores críticos de estresse, se reunir e trocar ideias, seja com a equipe toda, seja com nossos pares, e temos até ferramentas como o da Cleveland, né, que é o suporte. Deixei o link caso alguém se interesse e queira dar uma olhada depois. E o outro é tentar expandir essas experiências e influenciar os cuidados de assistência, né? Uma vez que eu já passei por isso, uma vez que eu estou me inserindo em outro meio, como é que eu posso compartilhar isso a fim de tentar já meio que bloquear, né? Transformar um ambiente mais agradável para a equipe depois. E o objetivo de tudo isso, na verdade, né? Já chegando no finalzinho, último slide, a gente tinha um tripé da gestão, né, que era basicamente a saúde da população, diminuir custo, mas a experiência também do cuidado, né. E desde 2010 a gente agora se baseia em 4 pontos, na verdade, né, que é a saúde da população, continua, a redução de custos, mas a experiência do paciente aqui entra super em consonância do que a doutora Jaqueline falou, né, sobre qual é essa impressão, e o Vida aqui também, ele foi uma das reuniões de indicadores que eu participei, e a equipe da Psico acompanha esses pacientes, pergunta, né, vai atrás desse feedback, como foi a experiência de estar na UTI, e aqui também super importante, que é assim, qual é o cuidado com a equipe, né, e tudo isso só para a gente chegar naquilo que a gente discutiu nas últimas aulas, que é transformar não só profissionais resilientes, mas uma UTI resiliente, tá? Foram basicamente essas minhas impressões que eu tive sobre, ao final de ler todo esse livro, é um livro extremamente denso, não é complicado de ler, é muito bom de ler, inclusive, porque ele surgiu a partir da prática, de situações reais, então a gente se identifica com muita facilidade com o que está escrito, mas que tem um potencial de extrapolar, né, é uma centelha que pode causar uma grande revolução, assim, né, e expandir. E aqui eu queria até abrir para os colegas, já pensando já para a gente se encaminhar sem gastar muito tempo da aula, sobre 3 questionamentos, né, que quais foram as experiências, né, temos colegas residentes também que passaram por isso também, se eles compartilham do que eu acabei falando, né, que é basicamente o que o livro nos provoca, né, se seria um legado positivo, quem sabe do Covid, a gente tornar essas discussões mais vívidas, né, e pensar no que mais a gente pode tirar de bom. Uma que eu queria fazer até para os nossos 2 autores aqui, né, o Alfredo e a Jaqueline, se teria outras situações, eles veem, né, que são passíveis, né, de intervenções psicológicas na intubação, mas e na RCP, e na limitação de suporte, né, títulos para novas discussões, e deixar para os coordenadores uma deixa aqui, né, perguntando o quanto que seria possível, né, ter esse suporte psicológico não só para os pacientes, mas também para uma equipe, porque uma equipe sadia é uma equipe de cuidadores que pode também exercer o cuidado de uma maneira diferenciada. Seria basicamente isso. Tentei ser bem rapidinho só para dar tempo para a gente discutir. Muito bom, João. Acho que acrescentou bastante a apresentação dos autores do livro. E então aí nós temos uns 15 minutos agora para poder discutir um pouco e fazermos algumas perguntas. Algum dos residentes querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Oi, doutor. Gabi aqui. Oi, Gabi. Tudo bem? Boa noite. Boa noite para os autores do livro. O João Rafael conversou comigo sobre o tema da aula hoje e a gente pôde trabalhar aí alguns meses juntos em UTI Covid e eu resolvi parar para pensar um pouquinho e compartilhar com vocês as experiências que a gente passou nessa pandemia. Aqui nessa aula tem bastante gente que enfrentou a pandemia como R1, então a gente começou a residência e a pandemia começou junto com a gente. Então, os R3 hoje que estão me ouvindo aí na aula, acho que viveram muitas experiências que, para ser sincera, até hoje eu não tinha parado para pensar com calma e refletir tudo que repercutiu dentro da gente ter trabalhado numa pandemia sendo um R1, né, sendo um momento de guerra mesmo. Para começar, eu queria parabenizar, eu só de olhar a capa do livro já dá vontade de ler, eu achei muito legal a ilustração da capa, eu acho que não só a intubação, que é o tema do livro, mas perceber aquela figura, parece que cada paciente que a gente cuida, a gente internaliza um pouquinho e acaba fazendo parte de quem a gente é hoje, de como a gente trabalha. Então, essa capa já me instigou dessa forma.
E o que eu gostaria de compartilhar, enfim, é que a gente aprende o treinamento como intensivista a ser um médico com uma visão abrangente. A gente tenta cuidar de vários aspectos do paciente, e antes da pandemia, talvez o aspecto psicológico tenha sido deixado um pouco de lado. A gente viveu situações assim que são inacreditáveis dentro de uma pandemia, dentro de atender um paciente. E a gente viveu situações, então, de ter que entubar pai, mãe, de saber, de troca de olhares com o paciente na hora da intubação, de ouvir perguntas do tipo, doutora, eu vou acordar de novo, doutora, se eu for entubado, eu vou morrer, o que vai acontecer daqui para frente, eu vou sentir dor, você pode fazer uma videochamada para eu ver meus filhos, porque se eu morrer vai ser a última vez que eu vou vê-los. E eu, de alguma forma, sempre me coloquei muito disponível para isso. Até hoje, eu não sei se foi uma atitude acertada ou não, porque a gente acaba vivendo tudo isso junto. Então, a gente viveu cenas e viveu momentos que foram, assim, muito, muito pesados, né? E eu sei que a memória dos pacientes que saíram, além da gente ter o mecanismo de uma memória de lembrar de coisas traumáticas, eu acho que a gente também pode lembrar de coisas prazerosas. Então, várias vezes, a gente se sentiu responsável, além de cuidar dos pacientes, cuidar da equipe também. Então, era aquele momento que a gente fingia que não estava inseguro, fingia que não estava com medo, ia lá e dava força, passava confiança, puxava uma oração de manhã cedo antes de começar a rotina da UTI, para que a gente conseguisse trabalhar todo mundo como uma equipe, ignorando aquela situação, como se a gente nem fosse de carne e osso. E depois essa conta chega também, né? Acho que meus colegas têm aí inúmeras histórias que a gente viveu de se cobrar bastante, de entender que foi um momento que a gente não tinha muito apoio de chefes, de pessoas mais experientes, porque afinal a gente estava vivendo uma pandemia. Mas, de qualquer forma, eu acho que, apesar de tudo isso que eu falei, de situações que foram traumáticas e da responsabilidade do residente na intubação de um paciente com Covid, esses desafios tornaram a gente hoje quem a gente é. Eu olho para os meus R3 e a gente consegue enxergar que a gente cresceu demais e a gente se tornou, assim, orgulhosos do que a gente conseguiu vencer nessa época. Hoje eu acho que a gente olha para tudo isso pensando que foi um saldo positivo mesmo e que essas rodas informais de conversa realmente seriam muito legais para a gente saber o que cada um viveu, porque eu tenho certeza que tem muita história em comum, tem muito trauma em comum e tem muita história boa também. Porque dentro dessa pandemia, desse desastre, teve muito milagre, teve muita história bonita, teve muito paciente que a gente nunca imaginava se recuperar indo de alta. Então, acho que uma hora a gente tinha que sentar todo mundo e conversar sobre isso, porque acho que o saldo ia ser bem legal, ia ser bem positivo. Parabéns para vocês pelas aulas, foram excelentes. Obrigada, doutor Álvaro. E ótimo o teu relato também, viu? De toda a experiência que vocês viveram, e uma sacada muito boa essa tua, da gente aqui estar discutindo todo o estresse que a gente sofreu, que vocês sofreram em especial. Burnout foi uma coisa vivida praticamente todos os dias por vocês, mas nunca vi nenhum de vocês desistirem, porque vocês olhavam para o lado e diziam, não, eu tenho que continuar essa batalha, porque em alguns momentos muitos doentes, muitas famílias ficaram na mão de vocês, e muitas coisas a gente podia ter feito melhor, mas foi muito bem lembrado que muitas coisas boas também foram feitas, e muitos relatos felizes a gente conseguiu gravar, documentar, e certamente houve muito aprendizado bom também durante esses 600 dias de pandemia. Algum outro relato que os residentes queiram fazer? Eu queria talvez algum relato de algum de vocês. Eu me lembro, Renan, desculpa te chamar, eu me lembro que lá no começo a gente discutiu uma situação de um doente que não queria ser entubado. Aquilo deve ter sido uma parte importante da tua formação. Eu me lembro
quanto angustiado você estava. Você quer relatar um pouco daquele momento de sofrimento teu, e que muitos de vocês devem ter sofrido de uma forma semelhante? Então, doutor, essa foi uma das coisas que mais me marcou na pandemia, assim, do ponto de vista, acho que psicológico, de estresse, assim, acho que tiveram vários momentos de estresse, evidentemente, mas eu me lembro que quando você tinha um paciente que não queria ser entubado, e esse paciente estava com essa capacidade cognitiva, em teoria, preservada, né, Glasgow 15 e tudo, eu lembro que teve uma paciente especial, que ela era obesa, era imunossupressa por doenças autoimunes, tudo mais, por terapia, enfim, estava evoluindo de um modo extremamente péssimo, ela ficou 5 dias com a indicação de ser entubada, e ela disse que não queria ser entubada. E ela acabou comunicando isso com a família, tudo. A família disse que decidiu apoiar a autonomia dela, né, e a gente, então, assim, respeitou, né, e procedeu com a não intubação. Ela ficou em VNI por 5 dias, piorando progressivamente, e chegou um momento que a família percebeu que nós, da equipe médica, né, tínhamos uma certa razão, uma certa coerência que a gente estava falando, que a tendência era só de piora, e eles pediram para a gente intubar ela sem o consentimento dela, né. Então, até aproveitando para conversar com os doutores, né, o que naquele momento a gente ficou bastante, que eu me questionei, principalmente como residente, como profissional envolvido ali naquela situação. Qual que era a minha, até que ponto eu poderia respeitar a autonomia do paciente, porque será que ele, apesar de ele estar em Glasgow 15, será que um paciente que está saturando 80% por 5 dias, sob um estresse, sob um efeito em jejum, um ambiente estressante, cheio de alarmes, com pessoas estranhas, né, com medo por 120 horas seguidas, será que esse paciente realmente está pleno de suas capacidades, de suas decisões, né, decisões que vão impactar diretamente na sua morbimortalidade? Será que a gente não teria uma ferramenta mais acurada, não sei, ou uma equipe, um profissional mais capacitado que o intensivista para poder fazer essa avaliação e realmente levar em consideração a decisão do paciente? Do ponto de vista legal, né, até consultei a esposa do Douglas, né, que é advogada, ela tem propriedade na parte médica também, consultei minha tia, que também é advogada, consultei outros amigos que são advogados da parte médica, e basicamente eles falaram que a gente tinha que, o médico ele tem muito pouco aporte legal, né, para ir contra uma decisão do paciente. O nosso compromisso é com a vida do paciente, estando numa situação de iminência de morte, ou seja, se ela estivesse parando, né, estivesse evoluísse para uma parada cardiorrespiratória, provavelmente em decorrência de uma hipoxemia, daí eu teria que intubar e intervir, né, porque eu tenho obrigação com a vida dela. Entretanto, houve relatos, outros processos, que muitas vezes os pareceres finais legais eram que essa decisão não cabe ao paciente, porque o médico, ele é dotado da capacidade cognitiva e do conhecimento técnico. Então, quem tem o dever de falar o que deve ser feito é o médico. Só que, por outro lado, a gente entra num conflito ético, porque eu vou fazer uma coisa que o paciente não quer, né? E até qual que é a fronteira disso, né? É uma coisa muito mal delimitada e realmente vai ter as consequências jurídicas disso, né? Porque assim como houve outros pareceres médicos também, que foram contra os médicos, dizendo que o paciente estava pleno de suas faculdades mentais, mesmo que parecesse que não, e que isso deveria ser respeitado. Então, não tem uma coisa muito definitiva, né? Então, é uma série de questionamentos nessa situação que me angustiou bastante. Outros colegas passaram por coisa parecida também. E a respeito da aula, só para finalizar, eu me identifiquei com absolutamente tudo que foi dito. Pela Gabi, pelo João, pelo Dr. Alfredo. Então, é uma situação... conversar com isso, assim, essa reunião, assim, não deixa de ser também uma parte terapêutica para nós, alunos, eu tenho certeza que muitos colegas nossos, só de discutir muito o lado ético, mas sim a repercussão psicológica que os médicos, que vocês aí, certamente avaliaram, de que forma eles
Entendi. Isso impactou de uma forma significativa no desempenho deles, e se alguma coisa a gente pudesse fazer para poder minimizar isso. Tá, então eu vou comentar isso. Eu acho, Eduardo, que esse é o preço de ser médico. Não acho que essa frase de que o médico é responsável pela vida, não é isso. O que eu estou falando do preço de ser médico é lidar com situações que estão fora da regra. A ética, o sinônimo da palavra ética é escolha. Aquilo que, um conflito ético é um conflito que a lei não resolve, não é isso? Então, por exemplo, o nosso termo código de ética é inapropriado, né? Porque o código é de regras, de moral, código moral. A ética é uma escolha pessoal, só para sair um pouco da Covid. Por exemplo, se você está numa situação e alguém fala assim, você vai fazer um aborto do anencéfalo. Pela lei está tudo certo, mas eticamente eu me escolho que não. Voltando para nós, sim, o médico pode ser processado tanto por ter feito a intubação à revelia, quanto por não ter feito, não é isso? Se você ligar no CRM, e como você mesmo deu exemplo, nas suas consultas com os colegas jurídicos, advogados, a lei não resolve. Então, a ética entra quando a lei não resolve. E aí eu estou falando do preço médico, de ser médico, é de nos colocarmos nesta posição, onde você tanto pode ser processado por uma coisa como outra, né? E, no nosso caso, é a escolha caso a caso, porque a lei existe para todo mundo. Quando a lei que existe para todo mundo falha não é bem a palavra, é insuficiente, aí, como pessoa, você vai ter que fazer essas escolhas e sustentar como vou dizer, os preços, né? Eu acho que esse é um dos nossos preços. A gente está numa posição que você vai escolher certas coisas cada vez menos, eu ia dizer isso, mas acho que não é verdade, porque a tecnologia nos coloca diante de situações cada vez mais de escolha. Você sabe que toda essa questão de cuidados paliativos, né, de se você respeita a diretriz de não ressuscitar numa parada cardiorrespiratória e tal, nada disso existia antes do respirador, antes dos antibióticos. A medicina evoluiu para criar um espaço de escolha, porque a medicina foi capaz de manter vivo pessoas que ela não é capaz de curar, não é assim? Porque antigamente como era? O paciente não ficava vivo, mas ele também morria. Mas muito a ver com vocês, com UTI, com intensivismo, com tecnologia. Hoje nós somos capazes de manter vivo uma pessoa que a gente não pode curar. Então, esse espaço entre o estar vivo e a cura é o espaço do cuidado paliativo, ou aqui no nosso caso, da escolha, da questão ética. E só para te dizer, né, que eu acho que você sabe disso, tem muitas situações. Eu encontrei alguns colegas falando disso que você falou. Sabe, um deles me disse assim, ora, quem é o dono da veia? Que negócio é esse de não quer ser entubado? Está morrendo na minha frente, eu sou o dono da veia, né? Então, debatemos um tanto isso aí, viu, que você fala. Não foi um debate muito que a gente pôs no livro, porque eu debati muito com poucas pessoas esse assunto, porque acho que nem todo mundo estava muito disposto a abrir isto, as decisões que tomaram, né, se assumiram que o lugar de dono da veia ou não, né? Ou seja, Álvaro, são mais reflexões, mas que eu acho que é o preço do nosso lugar. Ótimo, né? acho que é esse o caminho mesmo. Eu quero falar. Vai. Quem que quer falar, Jaqueline? Isso. Eu quero falar um pouco da questão emocional, né? Como o Eduardo falou, né? O Eduardo trouxe muito a questão técnica, né? Durante o período que eu fiquei na UTI, eu não enfrentei nenhuma situação que o paciente fosse entubado à revelia, sem o consentimento dele, né? A primeira vez que eu fui chamada para atender um paciente na UTI Covid foi por uma recusa, um paciente jovem de 28 anos, um paciente transplantado. O paciente tinha passado o dia inteiro se recusando, né, a ser entubado, né? Estava ainda consciente, mas muito, do ponto de vista respiratório, muito debilitado, né? E aí chamam a psicologia. Os médicos tinham conversado, informado, falado do procedimento o dia inteiro, né? Troca a equipe da manhã,
turno da tarde, né, conversando com esse paciente, e aí a equipe estava muito mobilizada, porque eles não queriam entubar o paciente sem o consentimento dele, né? A equipe se identificava muito com aquele paciente jovem, né? E falava que não queria ser entubado. E aí, assim, quando eu chego para atender o paciente, eu fico me perguntando também o que é que eu vou fazer, né? Porque a ideia do médico era que a gente pudesse convencer o paciente, né, que ele precisaria ser entubado. E aí, quando eu chego lá, me deparo com aquele paciente de máscara, né, que não consegue falar direito, a gente trabalha com a palavra, né? Como falar com esse paciente a respeito de algo que estava angustiando muito ele, que era a intubação, né? E aí, isso a gente traz no livro, a gente foi descobrindo, né, como que a gente podia atender esse paciente, né? Qual que era a técnica a ser usada, uma vez que a gente não poderia usar a palavra, né, porque a palavra estava comprometida, né, por conta da condição clínica do paciente, por conta da angústia, da crise. Quando o paciente está se recusando a ser entubado, ele está no momento de crise, né? Um momento que as emoções, né, estão à flor da pele, ele não consegue nomear essa angústia, dizer por que ele não quer ser entubado. Mas ao longo, né, desses atendimentos, a gente foi descobrindo, né, que a recusa, ela tem, por trás da recusa, né, ele está nos dizendo algo, né, e a gente foi aprendendo que essa recusa tinha muito a ver com medo da morte. O paciente ele não tinha medo da intubação em si, do procedimento, e a gente insistia em dizer para ele, né, que ele ia tomar um sedativo, que ele ia dormir, que ele ia, né, que ele ia respirar melhor, né, e aí os pacientes foram nos falando, né, desse medo da morte. Então, se eu tenho esse medo da morte, né, como que eu vou permitir, né, ser entubado, né, uma vez que eu penso que caso eu seja entubado, eu vou morrer? Então, olhar, né, para essa recusa, não só do ponto de vista que o paciente não quer ser entubado, do ponto de vista técnico, né, eu acho que isso o médico faz muito, né, mas o que está por trás dessa recusa? E aí a gente foi, né, entendendo, né, e foi tentando atender esse paciente de uma forma que ele consentisse esse procedimento. E a gente aprendeu também, sabe, Eduardo, que o paciente precisa de um tempo para compreender essa recusa dele. Esse paciente que eu contei para vocês, né, a gente ficou o dia inteiro, a equipe ficou o dia inteiro tentando convencê-lo a ser entubado. E aí, quando eu chego para atender, e eu também não sabia muito o que fazer, eu perguntei para ele o que eu poderia ajudá-lo, né? Me apresentei e perguntei para ele o que eu posso fazer por você nesse momento. E aí ele pede para ligar para a mãe, para fazer uma videochamada. Ele faz a videochamada para a mãe, ele se despede, ele pede para cuidar das coisas dele, da sobrinha dele, e depois que ele conversa com essa mãe, né, ele concorda, né, em ser entubado. Então, assim, pensando nesse caso, às vezes a gente quer oferecer tanta coisa para o paciente, e a gente quer oferecer muita informação para o paciente nesse momento, para ver se o paciente, né, autoriza, né, a gente fazer o nosso trabalho, e às vezes a gente esquece de perguntar, né, o que é que ele precisa, né? Eu entendo que nesse momento o fato dele ter falado com a mãe, dele ter conversado, dele ter se despedido, porque foi uma conversa de despedida, e meio que, né, a mãe autorizar essa intubação, né, o paciente acaba se permitindo, né, o procedimento, e a equipe consegue fazer, né, a intubação sem ter que passar por essa angústia aí, né, de intubar um paciente ou fazer qualquer tipo de procedimento, né, quando o paciente se recusa, porque eu imagino que isso deve ser muito angustiante, e principalmente nesse ato de intubação, porque a gente sabia que, né, o paciente poderia ser entubado e morrer, né? O paciente tinha isso também muito, muito claro, a equipe também, né? Então, acho que essas angústias, né, eram de todos. Tá? Só queria comentar rapidamente que essa questão do paciente se recusar a intubar-se foi uma peculiaridade do Covid. Sim. Intubação é um procedimento corriqueiro, isso não era do nosso dia a dia, e isso veio da questão da mídia,
quando todos os doentes, Nova York, Itália, que foram entubados, morriam. Então, houve uma associação que intubação era igual a morrer, quando, na verdade, os doentes chegavam tardiamente, muito tardiamente nesse hospital, nesses países, e já estavam numa fase de que não eram recuperáveis. Então, a gente começou a enfrentar isso no meio da pandemia. Não, mas eu ouvi que todo doente que é entubado morre. Então, essa associação começou a fazer com que os nossos pacientes passassem a se recusar a receber a intubação, né? Bom, de todo modo, esses desafios aí que a gente tem, o Covid trouxe só a ponta do nosso iceberg, né, de tantas questões éticas e questões de desafios emocionais que as equipes, não só as famílias, mas nem só os pacientes, mas que as equipes têm que enfrentar. Já que a gente terminou esse assunto falando das equipes, a gente realmente tem pouco suporte, né? Os serviços, os hospitais, enfim, eles dão pouco suporte às questões emocionais de burnout e psicológicas das equipes. Inúmeros residentes e médicos, durante a pandemia, passaram a procurar suporte psicológico de maneira individualizada, não através dos hospitais, mas sentiram necessidade disso, e foi uma mudança também, porque 36 anos que eu faço, mais de 30 anos terapia intensiva, e não é uma coisa, apesar dos nossos desafios serem grandes no exercício da especialidade, não havia uma demanda que eu identificasse preponderante por terapia, por suporte emocional, da forma como a gente viu durante o Covid. Então, o Covid trouxe aí chacoalhou o nosso dia a dia, né? Basicamente era isso que eu queria comentar. Acho que, infelizmente, nós tínhamos aí um assunto para poder discutir bastante tempo mais, mas, de alguma forma, todos nós nos sentimos mexidos, né, com os assuntos que foram apresentados aqui, e vamos trazer esse tema outras vezes para a gente discutir. Quero agradecer, em especial, ao doutor Alfredo, à doutora Jaquilene, parabenizá-los pelo livro, né? E agradecer a disponibilidade de estarem presentes na reunião hoje, agradecer a presença de todos e uma boa noite a todos.